Quanto tempo para ficar pronto? Bom, nós estamos no processo de compra do terreno, tá? Além do processo de compra do terreno, você tem a posse do terreno, você tem que ter a posse para dar entrada nos projetos. Importante que faça isso. Posse, projetos e aprovação. Primeiro você tem a posse, vai acontecer depois que o Flamengo realizar o pagamento do terreno. Começa a desenvolver os projetos. Os projetos, eu acho que já, como eu havia dito, já pode começar a ser feito. Você já pode começar a fazer os projetos, você não vai poder dar entrada nos projetos na prefeitura, mas os projetos agora, chama lá o escritório, é arena, eventos e venues, tá bom. Então chega aqui, bora começar a trabalhar, galera. Então vamos começar a trabalhar agora. Agora virou sério, vamos fazer quanto vai custar e etc. Começa a construção. E depois você tem a licença final, os habites e etc. A questão aqui é a seguinte: o presidente Landim falou em 5 anos. Eu acho 5 anos possível, tá? Mas é que é o seguinte, galera: o problema disso não é que não são os 5 anos, tá? Não é esse a questão. A questão é outra, tá? A questão aqui é o seguinte: olhando para esse gráfico, eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu vou repetir porque é uma pergunta recorrente, tá? Esses 5 anos é assumindo que a compra do terreno vai acontecer até o dia tal, as aprovações vão demorar, sei lá, 1 ano, e você tem 4 anos para a obra e mais 3 meses para pegar as licenças de operação, o habites, né? O habites é uma simplificação, né? É um documento, mas tem vários outros documentos até que você tem o habites. A questão para mim aqui é diferente. A questão para mim aqui é outra. E eu vou mostrar para vocês o que eu tenho em mente nesse processo aqui. E eu vou explicar para vocês exatamente. Como se fosse um projeto, um projeto normal, assim, de uma incorporadora, um projeto normal de desenvolvimento imobiliário. Bom, como funciona essa parada aqui, né? Bom, deixa eu botar na tela novamente. É o seguinte: é uma matriz de risco. Nesse lado aqui é o tamanho do impacto. E aqui é a probabilidade de acontecer. Então, o impacto seríssimo, gigante, vou botar impacto gigante, vai ferrar prazo, né? O impacto médio, o impacto pequeno ou o impacto nenhum, praticamente nenhum. E aqui, a possibilidade de acontecer. A altíssima, alta, altíssima, alta, média, baixa, muito baixa. Vocês concordam que, olhando para esse gráfico aqui, o impacto gigante, se tiver algum evento aqui, né, que a gente consiga imaginar qual seria um impacto gigante, por exemplo, acabou o concreto e tem que fazer a construção com aço, e aí vai dar um impacto de 40% a mais no custo. Bom, isso aqui é falta de concreto. É um exemplo, tá? Falta de concreto. Então, você vai olhar essa matriz de risco, você vai colocar toda essa matriz de risco no papel e você vai começar a fazer, antes de começar a estabelecer projetos, etc., você vai correr atrás. Seria aqui por exemplo, vamos planejar a contratação de concreto, por exemplo, tá? O que eu quero dizer aqui é o seguinte: se isso aqui for feito muito rápido, algumas empresas nem fazem isso, o risco se torna muito grande e o Flamengo não pode correr risco. O Flamengo não pode correr risco. O Flamengo tem que fazer um trabalho sério. Sério. Por quê? O trabalho tem que ser sério porque o Flamengo não vai ter muita margem. O Flamengo não pode comprometer, lembrem-se, não é o Flamengo quebrar ou não quebrar. É o Flamengo comprometer o futebol. O problema é o Flamengo deixar de ter capacidade de investimento no futebol. Então, tem que ter muito cuidado. E aí, a gente vai voltar para o slide anterior. No slide anterior, a gente vê compra do terreno, projeto. O que eu faria? O que eu faria seria o seguinte: a partir desse momento, o momento da posse, eu contrataria uma empresa para criar um concurso internacional para o estádio, e eu, nesse mesmo momento, prepararia uma concorrência entre construtoras.
Antes de ter um projeto pronto, eu criaria um edital para adiantar o processo. Eu estou falando isso para adiantar o processo o mais rápido possível, né? Um edital de credenciamento, ou seja, para saber se as empresas que possivelmente irão construir o estádio do Flamengo têm capacidade de fazê-lo. Experiência, portfólio, pessoal, know-how e etc. Isso antes é um processo de habilitação para participação de uma concorrência. Quando isso ficasse, né, pronto, quando esse edital ficasse pronto, já fossem selecionadas 10, 5, 4, 12 empresas, nesse período, concomitantemente à elaboração desse edital de concorrência, essa licitação privada, o Flamengo está correndo atrás de desenvolver o projeto. Quanto mais desenvolvido estiver o projeto, menor será o risco, tá? Quanto menos desenvolvido estiver o projeto, maior será o risco. Se o projeto for feito muito rápido, terá menos informações para as construtoras vão ter que imaginar, puta, e aí, como é que a gente vai fazer isso aqui e tal? Então, talvez valha a pena gastar mais tempo na elaboração de um projeto, talvez não dê tempo de um concurso internacional de arquitetura, talvez não dê. Tira, contrata um escritório de arquitetura, né? Vai atrás do escritório de arquitetura, que seja bem brifado, que tenha experiência. Talvez seja essa empresa que o Flamengo contratou, parece que eles seriam capazes de fazê-lo, eu não tenho certeza. E aí você tem que usar a expertise, o conhecimento das construtoras em alguns pontos específicos. Por exemplo, o Flamengo quer fazer uma cobertura, quer fazer o estádio, todos os assentos estejam cobertos. Bom, quanto maior a cobertura, mais caro. E aí o arquiteto fala, ó, a gente fez aqui um cálculo de uma cobertura, uma treliça espacial 3D aqui, vai custar, sei lá, 100 milhões. A gente apresenta isso para as construtoras como um ponto de alteração do projeto. Olha, na questão da cobertura, na questão da rampa de acesso, na questão da limpeza das drenagens, nós não temos o projeto concluído, vocês têm liberdade de diminuir o custo, de apresentar ideias para diminuição do custo nesses aspectos. E aí, as construtoras vão... Então tá bom, vamos lá. Os caras vão pegar os engenheiros dele, não dá para fazer... Ao invés de fazer uma cobertura 3D, vamos fazer uma cobertura aqui de lona tensionada aqui para tentar resolver essa questão. É assim que eu vejo esse processo. Então o que acontece agora? Agora é o edital, tomar posse, mas para mim, na minha visão, tem dois times que têm que trabalhar aí de maneira separadas, tá? E se falando, mas são dois times separados. O time de marketing, o time de ativação, o time de potencialização do estádio o máximo possível, usando a Flá TV, usando o local do terreno, fazendo um stand de venda como faz em incorporadora, tapumagem perfeita, câmera 24 horas, um site 24 horas, maquetes espalhados pela cidade, investir uma grana para ativação desse negócio. Isso vai facilitar na aprovação, na venda do naming rights, muito na venda do naming rights, aprovação, venda do naming rights e venda para o varejo depois. Isso, e aí a questão das aprovações, como eu falei.